Doar é sempre fazer o bem? Geralmente isso é verdade, porque doar significa abrir mão de algo que tem valor para ti em favor de alguém que precisa mais. Isso é muito evidente na doação de sangue. Aquele sangue não está sobrando, ele é uma reserva, mas ele serve ao teu organismo. Doar é assim um ato de carinho com o outro que às vezes eu nem conheço. Mas tem um limite, e esse limite é ultrapassado quando passa a ser descarte. Doar um pé de meia, calça sem fecho, sapato sem salto, telha quebrada, fralda suja. As perguntas a se fazer são as seguintes: o que eu ganho com essa doação? O que eu estou doando pode ser usado imediatamente? Eu estou doando ou eu estou descartando para outra pessoa resolver? Não é um descarte disfarçado de doação? A diferença é muito simples. Se eu ganho mais ao doar do que a pessoa ao receber, e se aquilo não pode ser usado como está, isso é descarte. Descartar é passar para o outro a solução daquilo que é uma opção de consumo minha. Isso é doar resíduo. E doar resíduo é descarte. Por isso a pergunta lá no início: será que doar é sempre fazer o bem? Eu sei que tem boa intenção nas pessoas quando elas pensam assim: pô, vou botar isso aqui fora. Fora não existe, mas botar fora. Sendo que poderia ser reaproveitado, poderia ser utilizado por alguém para fazer alguma coisa, para vender, enfim. Eu também pensava assim. Mas vamos levar isso para uma situação de uma empresa, por exemplo. Uma empresa tem uniformes e nesse uniforme tem o seu logotipo. As pessoas que estão na empresa ficam, e elas me falam isso, com dor no coração de colocar aquilo fora, porque aquilo tem um potencial de reaproveitamento muito grande. O que as pessoas pensam? Quem sabe a gente repassa isso para um grupo de mulheres, elas podem fazer alguma coisa para vender para alguém, em algum lugar, isso vai gerar renda para elas, vai fazer bem para o planeta e a gente até pode ter um lugarzinho no céu. Mas isso não acontece. E não acontece por quê? Quando esse resíduo ele é repassado para as mulheres, muitas vezes as mulheres não sabem o que fazer com ele. E não sabem o que fazer porque elas não têm local de estoque, elas não têm designer, elas não sabem resolver aquele resíduo. Por outro lado, a empresa quer que tire o logotipo. Então as mulheres ficam com uma camisa com buraco e elas não sabem como resolver uma camisa com um buraco. Dessa forma, não gera renda para as mulheres, não resolve o resíduo e ninguém vai para o céu. É como aquela história de ensinar a pescar ao invés de dar o peixe, ok? Precisa ensinar a pescar, mas o peixe pescado tem que ser limpo, conservado, refrigerado e colocado no mercado antes que estrague. Isso me incomodava demais. E é exatamente por isso que eu desenvolvi um modelo de negócio replicável para resolver o resíduo das empresas, gerar renda para as mulheres e isso ser necessariamente uma boa ação. Funciona assim: as empresas repassam os resíduos para as mulheres, que transformam isso em produtos que voltam para a própria empresa ressignificado. A gente faz isso dentro do que se chama negócio de impacto socioambiental. E por que é um negócio de impacto? Porque a intenção é gerar um impacto. Quais são os impactos gerados nesse negócio? Quando elas podem colocar um aparelho nos dentes, fazer uma definitiva no cabelo, abrir uma conta bancária, fazer a festa de aniversário do filho, chá de fralda do neto. E é também um impacto na cultura organizacional das empresas, que doavam os resíduos pulverizando a responsabilidade junto com as mulheres. Hoje, as empresas têm possibilidade de ter esse resíduo de volta e de ser exemplo para outras empresas exercendo a cidadania empresarial. Nesses tempos de sustentabilidade, de compliance, de ressignificados e códigos de conduta, eu acho muito importante que a gente possa repensar a doação e superar a doação de resíduos. Repensar a doação de resíduos significa repensar o padrão de consumo, significa pensar e depois?
E depois que passou por mim, que eu consumi, para onde vai? Esse é o convite da economia circular. É pensar o ciclo de vida dos produtos. É pensar que aquele produto, depois que eu uso, tem que ter uma continuidade para não ter uma morte precoce como rejeito. Repensar o papel das mulheres nessa cadeia da economia circular significa superar o mito da marginalidade, que tudo resolve, que tudo absorve daquilo que não se quer. E o mito do feminino, que no fim transforma tudo em artesanato. Repensar significa que as mulheres possam se tornar fornecedora das empresas e ter uma renda digna para isso. Se nada disso serviu como argumento, uma pesquisa da Federação das Indústrias do Paraná em 2018 já apontava que 87% dos consumidores brasileiros preferem as empresas comprometidas com a sustentabilidade e a responsabilidade socioambiental. Mas, fundamentalmente, repensar a doação significa um compromisso com a sociedade e as futuras gerações. Significa ganhar o que faz e não fazer porque ganha. É fazer a sua parte e isso é sempre fazer uma boa ação. Obrigada.